Você sabe o que é permacultura? O termo permacultura vem de cultura permanente ou agricultura permanente. Eu gosto mais de usar cultura porque vai muito além da agricultura. E é um conjunto de técnicas sustentáveis desenvolvidas pelos australianos Bill Mollison e David Holmgreen na década de 70. E essas técnicas são aplicadas no nosso ambiente de forma harmônica com a natureza, transformando os resíduos em recursos e permitindo que cultivemos o nosso próprio alimento, ou parte dele, em um ciclo totalmente sustentável. São técnicas que você pode usar na sua casa e que, uma vez implementadas, exigem baixíssima manutenção e é muito mais fácil do que a maioria das pessoas imagina. Para começar, uma coisa que todo mundo deveria ter em casa é uma composteira. A composteira serve para transformar restos de alimentos em adubo para o seu jardim. Existem vários tipos de compostagem. Aqui em casa a gente tem um minhocário, onde as minhocas comem os restos de alimentos, plantas, folhas secas, papel, etc. e transformam em um fertilizante super rico em nutrientes. E se o problema é falta de espaço, tem composteira bem pequena que cabe na sua cozinha, em qualquer cantinho. Outra coisa que dá para ter em casa é um telhado verde. Cobrir o seu telhado com plantas pode baixar a temperatura da sua casa em até 5 graus. E se tiver bastante planta ao redor da casa, você consegue baixar a temperatura em mais uns 5 graus. Olha só o tamanho da economia em ar-condicionado. A posição das plantas em um terreno, o declive desse terreno, o caminho que a água faz quando chove, a captação e armazenamento da água da chuva, o descarte dessa água de volta no ambiente, tudo isso é observado na permacultura. Sabia que 50% da população brasileira não tem rede de esgoto em casa? Isso quer dizer que 100 milhões de brasileiros despejam o seu esgoto ou no rio, ou no mar, ou em uma fossa que é cavada no chão, e o esgoto vai direto para a terra. A permacultura resolve esse problema com a BET. Não essa BET. A BET, bacia de evapotranspiração. É um tanque impermeável que é cavado no terreno, e aí a gente coloca pneus usados, entulho, e vai fazendo em camadas, brita, cascalho, areia, terra. E nessa terra a gente planta espécies que tenham folhas largas, como taioba ou bananeira. Você sabia que uma bananeira adulta consegue filtrar mais de 200 litros de água em um dia ensolarado? O que acontece nesse tanque é o seguinte: a água ela é filtrada de baixo para cima por um processo chamado de percolação. A matéria sólida fica lá embaixo e é decomposta por micro-organismos. E a água, quando ela sobe, ela chega nas raízes já limpa. E aí as raízes dessas plantas absorvem essa água e transpiram pelas folhas. A gente está devolvendo para o ambiente a água mais limpa do que quando ela chegou até a gente. E os frutos dessas plantas são totalmente seguros para o consumo humano. Esse é o tratamento para o esgoto do vaso sanitário só. A água cinza, que é a água dos ralos, da pia, máquina de lavar, chuveiro, etc. Ou seja, qualquer água que não venha do vaso sanitário. Desde que produtos biodegradáveis sejam utilizados, essa água pode ser despejada direto no solo. E usa-se também plantas de folhas largas para evaporar essa água, ou essa água pode ser tratada por plantas aquáticas que são colocadas em tanques, e a água vai passando de um tanque para outro, e essas plantas vão utilizando esses nutrientes, que para nós são poluentes, mas elas pegam esses nutrientes da água, e você pode reutilizar aquela água. Reutilizando a água e implementando sistemas de irrigação que evitam o desperdício, a gente consegue plantar o ano inteiro, mesmo em áreas afetadas pela seca. Aliás, por falar em seca, e quem não tem água nem para dar descarga? Em regiões onde falta água, existe a opção do banheiro seco. Nesse a gente não usa água, então você faz as suas necessidades e joga serragem em cima. E esses dejetos vão para a composteira, apelidada carinhosamente de composteira, e depois de 6 meses já está totalmente decomposto e transformado em fertilizante. Aí você pensa, imagina o cheiro desse banheiro. Gente, eu já usei banheiro seco, não tem cheiro. Mas o banheiro seco é para áreas que são afetadas pela seca. Se você tem sorte de morar em um lugar onde chove, então você pode captar água na chuva e usar essa água para dar descarga. E parar de dar descarga com água potável. Na permacultura a gente consegue plantar bastante coisa em pouco espaço. A gente faz consórcios de plantas, que é colocar várias plantas diferentes juntas e que elas se beneficiam uma da outra. O tomate e o manjericão juntos, por exemplo. Eles não vão bem só na mesa, mas também no jardim. O manjericão ele protege o tomate de pragas, de ácaros e insetos que geralmente atacam o tomate. Outro consórcio bem popular é o do milho, feijão e abóbora. O feijão ele tem bactérias nitrificantes nas suas raízes e essas bactérias elas fixam o nitrogênio no solo e o milho se beneficia desse nitrogênio fixado pelo feijão. E a abóbora tem algumas propriedades que inibem o crescimento de sementes espontâneas. Previne que cresça mato.
E tem vários outros consórcios que suprem a necessidade de se usar fertilizantes ou pesticidas industrializados. E dá para plantar em pouco espaço. Olha só a quantidade de alimento que a gente consegue plantar em uma parede, em pouquíssimo espaço. Dá para plantar até em apartamento. E aí você colhe do seu próprio jardim, os restos de alimento vão para a composteira, onde as minhocas produzem o fertilizante, que você leva de volta para o jardim para cultivar mais alimentos, jardim que você rega com aquela água reutilizada, com um sistema de irrigação que evita o desperdício, produzindo o ano inteiro com um custo super baixo que pode chegar a zero. Se você planta o seu próprio alimento, você contribui muito com o meio ambiente. Você ajuda a diminuir a poluição, não só porque as plantas filtram o ar, mas também a poluição gerada por aqueles caminhões que levariam a comida até você. Ajuda a diminuir os trânsitos das cidades, com as milhões de toneladas de alimentos que são transportadas todos os dias. E diminui a quantidade de lixo, né? Embalagens, sacolas plásticas, todo mundo sabe o problema do plástico no mundo. E as técnicas da permacultura podem ser utilizadas desde a construção das nossas casas, através de técnicas como o adobe, por exemplo, que são tijolos feitos com argila, areia e palha, ou outras fibras naturais, e são ecológicos porque não são cozidos, eles não vão ao forno. Existe o hiperadobe também, em que esses sacos furadinhos são preenchidos com barro e depois compactado, feito camada por camada. O isolamento térmico e acústico dessas paredes são muito melhores do que as paredes de tijolo de uma casa convencional. A estrutura é mais sólida, uma construção dessa resiste a terremotos. E o custo para se construir uma casa usando essas técnicas chega a menos da metade do que construindo com alvenaria convencional. Se você for um permacultor bem roots mesmo, você consegue construir praticamente de graça. E você pode construir você mesmo ou pagar alguém para construir, mas eu acho bem legal morar numa casa e poder falar, eu que construí. E a permacultura vai além disso, é usar o nosso ambiente a nosso favor, de modo que a natureza sozinha mantém o sistema em funcionamento. Permacultura é ser resiliente, é compartilhar conhecimentos, é compartilhar alimentos, é ajudar o seu vizinho a construir a casa dele, é ter um ar mais respirável, temperaturas amenas, vegetais orgânicos, melhora a paisagem urbana, economia por todos os lados, na água, na alimentação, na energia, na sua própria saúde. Enfim, só traz benefícios. E aí, tá esperando o quê para começar a implementar a permacultura na sua vida também?